Não, gente, obviamente nós não vamos conseguir escrever a tal da carta, né? Agora, eu acho que a gente pode conseguir ainda, mas não nesse espaço, né? E uma possibilidade que tem é que tem um quadrinho ali novo do dia e a gente pode compilar essas informações e mandar para todo mundo, né? Tentar, eu sinto com o Valadão agora, né? Para a gente dar as polidas mais de engenharia de Minas lá nos conceitos, nas coisas, né? E a gente manda para todo mundo. E o que era interessante também era a gente analisar, talvez agora aqui, né? Quais desdobramentos que a gente pode ter a partir dessa reunião, né? Que eu acho que foi muito rica e polêmica, e que como eu nunca tive ilusão de que não seria, né? Mas acho que só a discussão já foi um ponto positivo. A outra coisa, as pessoas, André, por exemplo, que nunca tinha falado com tanto engenheiro junto assim, né? Você teve umas oportunidades boas aí de interação, de contato, o IAT, por exemplo, lucrou com isso, porque nós fizemos contatos aqui que vão ter os seus desdobramentos, tudo, né? Agora, o que vocês acham primeiro desse procedimento e segundo dessa proposta da gente tentar ainda trabalhar no documento? Só complementando, né, porque a ideia do evento era muito centrada numa oportunidade que a gente estava tentando criar de juntar 3 universidades, né, que estão diretamente envolvidas nisso e mais ouvindo sociedade civil, pessoas envolvidas com movimentos sociais e órgãos reguladores e tudo, e que se a gente tirasse um documento ia ser uma coisa que primeiro ia mostrar uma posição dessas comunidades aí, né, e segundo que podia trazer contribuições concretas para esse debate que está rolando aí na sociedade, né? Diga aí. Eu, pessoalmente, por vir de uma área, absolutamente ter de todo mundo aqui, das artes visuais, as pessoas ficam me perguntando por que será que estou aqui, né? Já tive alguns colegas me perguntando, mas afinal, o que você faz? Eu estou achando essa plataforma incrível e eu acho que, apesar de ter havido um desejo inicial de configuração de um documento, eu acho que mais importante é estabelecer essa possibilidade de diálogo. Então, acho que a gente tem menos que achar acordos e sugestões e posições definitivas, mas quem sabe pode ser desejo do IAT, que eu acho que esse foi o papel principal de oportunidade, de estabelecer essa oportunidade. Fazer uma lista, né? Assim, eu acho que existem muito mais gente na universidade que gostaria de integrar esse diálogo. Eu, por exemplo, fui pega de surpresa, acho um privilégio você ter me encontrado, porque nem as outras áreas sabem o que a gente faz, o que eu estou fazendo, e tem outros colegas que investem nessa área, como ativistas enfim. Tem gente na Escola de Belas Artes que também tem essa voz que gostaria de participar. Eu fico pensando se não seria interessante a gente estabelecer ou criar nesse evento, e aí sim declarar como uma carta, ou declarar como a instauração de o quê? Um grupo de trabalho? O que a gente gostaria de ser? Existe esse desejo ou será que é só meu? Tem jeito de a gente dar continuidade e, eventualmente, em outros encontros, pensar em como divulgar o que está sendo feito. Eu, por exemplo, lucrei muito de aprender com muita gente, gostaria de pedir papers e, quem sabe, artigos que, inclusive, foram lidos até bem estruturados para essa instância que eu pensei que fosse bastante informal. A gente acaba fazendo isso como prática acadêmica mesmo, de configurar documentos. Então, além desse registro de vídeo, né, que já é uma maneira, assim, mas como mais que a gente pode estabelecer possibilidades de dobramento? Será que em publicações, será que em eventos mais públicos, mais abertos? Integrando nossos colegas e divulgando, talvez, na universidade que isso foi criado e, com certeza, imagino, outros colegas de outras áreas podem ingressar e, quem sabe, ampliar essa discussão. Uma coisa que tem é que a gente, acho que a gente tem que evitar de duplicar iniciativas que já tem, né? E tem uma aqui que a gente tem que ver dentro da UFMG. Existe já? Qual que é? E a outra, vamos falar uma coisinha que você comentou aí do
fato de ser fechado, isso aí foi uma sugestão que surgiu, primeiro para tentar ser mais objetivo, que nós conseguimos, né? Dentro do possível. E a segunda coisa de deixar as pessoas mais à vontade para poder expor as posições pessoais delas e não em nome da FIAM, da IBAMA. Só uma questão. Vamos ali, na verdade, eu concordo com a sua posição. Eu acho que... Concordo com a posição. Acho que é por aí a coisa, né? Eu acho, inclusive, que do ponto de vista do que a gente avançou, do que a gente trocou, com as nossas interrupções, apesar da gente não ter tido muito tempo, mas aprendemos muito, eu acho que a gente poderia, sim, construir, na verdade, uma certa agenda, eu diria, porque se fica muito solto, uma agenda em que a gente poderia pensar outros encontros, né, com esse grupo e talvez trazendo outras pessoas, tendo uma parte, eu acho, que é mais acadêmica nessa discussão, mas uma parte pública, porque não adianta nada a gente ficar aqui, discute, chegar a relativos consensos ou não chega, mas se a gente não leva isso para um debate mais amplo, porque o problema não é só a gente ter o conhecimento, o problema é fazer com que esse conhecimento, de fato, seja efetivo do ponto de vista de levar mudanças do ponto de vista na alteração da própria concepção, digamos assim, seja das empresas, dos engenheiros, seja, estou falando de coisas utópicas. Mas, né, a gente tem que pensar nisso, porque a gente não pensar nisso, de que vale o nosso trabalho? Né? De que vale isso aqui? Se a gente veio aqui, discutiu, aprendemos muito, ótimo, pessoalmente, maravilha. Mas do ponto de vista concreto, de como isso vai intervir numa realidade, a gente precisa pensar estratégias, né? Estratégias que levem isso. Então, eu não acho, digamos que o fato de não fazer uma carta acabada, eu também não acho que sair. Isso não é ruim, eu acho que isso é ótimo. E isso nos dá possibilidade de outros encontros e amadurecimento do processo. Então, eu, né, acho que a gente ganhou muito e temos que continuar, sem dúvida. Não, pois. Posso falar? Peraí, eu tá na fila. Tá. E a Cláudia também. Não, Ela estava de mim, eu falei. Não, é só, enfim, com relação a essa questão do evento não ficar aqui, porque eu acho que assim, a gente teve um aprendizado, né? Eu acho que isso é importante. Certamente, imagino que vão ter outras oportunidades. O problema é que é o seguinte, o que a gente precisa pensar, o que a gente vai estar fazendo isso para além de nós, para além das nossas agendas de pesquisa, para além de nós enquanto pessoas. A ideia do documento, é claro que assim, a ideia de não estar sentando e correndo agora, tentando jogar uma coisa no papel, que vai sair, não tem jeito, em pouco tempo vai sair porcaria, vai sair, as pessoas vão ser insatisfeitas e tal. Agora, por outro lado, o que a gente já conseguiu fazer, né, pelo menos na parte de técnica, já teve ali um debate explicitado, com algumas prioridades colocadas ali, agora na parte também, o quadro está lá fora com relação à manipulação, tem pontos, por exemplo, como, né, incluir o tratamento e reaproveitamento de rejeitos na cadeia produtiva e da extração mineral. Uma carta que coloque isso enquanto universidade, inclusive, não as cartas que já foram feitas, especialmente a partir das ciências sociais, né, que colocam considerações, mas aqui é uma consideração técnica. E isso depois vai ter uma vida por si só. Isso pode virar um projeto de lei, isso pode ser pego, por exemplo, pelo Ministério Público, para poder pressionar o governo, para poder pressionar, falar, gente, vocês não podem gerar 70% de rejeito, né, para poder conseguir extrair 30% de minério e mais as consequências ambientais e de água, porque isso é inviável, por exemplo. Né? Então, acho que é importante a gente também não ficar patinando e pensar no pós-evento, já poder circular um texto e tentar gerar alguma coisa, pensando em empoderar outros grupos fora, a própria FEAM, os técnicos da FEAM precisam de balizamento, né? O Ministério Público precisa de balizamento para poder continuar avançando esse debate. Então, por isso que eu acho importante a gente não ficar só aqui. Eu vou fazer uma carta para você, né, que vai ser um mínimo, como é que chama? Mínimo múltiplo comum aqui das discussões, que não vai ser liberada a menos que haja um consenso, quase um consenso, né, dentro dos participantes. Né? E aí isso aí só vai sair se vocês toparem também. Né? Mas que eu vou começando o processo. Bem, a questão é o seguinte, eu acho que nós, na verdade, estamos saindo daqui com um documento muito rico, extremamente interessante. Que eu não sei o nome do rapaz ali, qual é o teu nome? Douglas. Do Douglas,
aqui está fazendo e tem que ver se é ele que edita ou quem é que edita. Nós temos aqui um documento extremamente interessante do que ocorreu. Só essa de carta, uma página, 2 páginas. Nós temos um documento extremamente interessante que pode ser até dividido, sei lá e tal. E de repente pode até ser, por que não, uma segunda reunião com esse grupo, num primeiro momento, acho até para se trabalhar, inclusive, esse material editado, nós nos vermos lá, tomar nota e ter pela parte da manhã e depois se fazer uma discussão daquilo que está, como que estamos vendo os vários pontos. Nós temos um documento. Precisa um documento melhor do que esse. Nesse momento, querer fechar posições. Nesse momento, eu acho que não é o caso. Até mesmo porque a interdisciplinaridade, eu não tenho dúvida nenhuma, ela tem que iniciar pelo respeito aos conceitos que cada um usa. Não tenho dúvida nenhuma disso. E são conceitos diferentes que, às vezes, no conceito, tem toda uma ideologia também, que está no conceito científico. O meu é científico, o teu não é. E tem uma ideologia enorme que está colocada ali. E as questões têm que ser debatidas. Não adianta querer fechar na base do torniquete. Não dá. Entende? Isso é óbvio. Bem, eu discordo de que a gente esteja levando aqui somente um enriquecimento pessoal. Assim. Eu acho que a gente viveu aqui nesses 2 dias é algo bastante complexo. Né? Eu acho que alguém já tinha colocado no início do encontro, do abismo que existe entre nós, né? Entre as ciências sociais e humanas e entre as engenharias, as disciplinas mais técnicas, vamos colocar dessa maneira. E eu acho que a gente topou construir, ainda que, dizer, sei lá, uma pontezinha, vou usar essa imagem, não para o futuro, mas entre nós, uma ponte entre nós, né, que não é algo simples, exige deslocamentos, exige habilidade de escuta, exige topar um movimento de reflexividade mesmo, né, de se pensar a partir daí, exige também afirmar, né, posições e tal. Então eu acho que esse movimento deveria continuar, concordo plenamente. Já foram algumas coisas já, né, cortadas aqui, já saíram, pessoas já trocando encontros, referências, etc. Acho que a tentativa de fazer algum documento, não sei se é uma carta pública, mas algum documento, concordo que Douglas arrasou aqui, né, fazendo todo o acompanhamento, né, mas que um documento que sintetize algo do que nós discutimos aqui, né, entendendo que vai ser impossível acordarmos em todos os pontos. Eu acho que tem um processo aqui muito interessante que viveu que deveria, né, permanecer, ser continuado. O que o Estevam colocou, que eu acho importante, da gente não ficar mais uma frente, mais uma... Então, eu falei um pouquinho no início da abertura do encontro, retomei em algum momento ontem, no final do dia também, a gente já muito cansado, mas no âmbito da UFMG, a gente tem o Participa UFMG, Mariana Rio Doce, que a gente tem buscado estruturar com alguma dificuldade, porque é isso, está todo mundo muito envolvido, né, nas suas atividades, mas que pode ser, junto com o IEAT, eu acho que a gente deveria aproveitar também esse espaço, que é um setor da universidade que também está trabalhando nessa perspectiva transdisciplinar, né, que a gente talvez constitua um grupo de trabalho e ver o que pode nascer a partir daí. Um próximo encontro no próximo semestre, acho que a gente já deveria deixar mais ou menos... Setembro, né? Lá no Espírito Santo. Pode, né? Acho que seria muito interessante que a gente pudesse. Então, no âmbito da UFMG eu participo. No âmbito da relação interinstitucional, a gente tinha falado naquela proposta do observatório, que a professora até problematizou, né, no encontro de ontem, sei lá, mais um observatório na nossa vida, ele fica observando, né? E eu acho que tem uma coisa que eu gosto de contar dessa história, assim, e não é à toa, assim, que é uma perspectiva que nasce também a partir da extensão, né? Assim, então, é a ideia de um observatório, pode até ser outro nome, mas em termos de conceito, de perspectiva, a ideia é nascer de fato a interação com o problema
concreto da sociedade, em diálogo com os atores, as instâncias, né, que também, né, como a gente teve aqui presente, a FEAM e outros. Né? Então, acho que esse ponto de partida já nos coloca numa posição um pouco diferente, que não é só essa da Torre de Marfim ou de um saber que olha para fora sem muitas vezes também se pensar na interação com esses sujeitos. Então, coloco mesmo, né, à disposição para a gente continuar pensando a partir daí. Valadão. Também quero depois ver. O Clemens também estava na fila. Tá. A ordem aqui é meio aleatório. Inicialmente, ficar muito satisfeito de ter vindo e participado, né, de ter sido convidado. Eu acho que a discussão foi muito boa, né? Nós temos ainda pontos de vista, né, que realmente são ainda difíceis às vezes de... Até ontem eu estava meio chateado, né, falei aqui, mas isso faz parte da discussão. É importante que a gente tenha esses pontos de vista, né? Nós vimos agora, por exemplo, a apresentação do Francisco, e muito interessante, porque é um ponto de vista, né? É um ponto de vista firmado numa base, né? E às vezes a gente tem um outro ponto de vista. E a gente vai perceber, por exemplo, que, como ele falou, uma coisa interessante, a nossa tendência é sempre julgar e sempre achar o culpado, né? Tá ligado, sempre? Aparece para dar o... Parece que Tem problema, Douglas, isso? Quando não está ligado lá, não dá para... Tem um microfone ali na mesa. Fica ruim o som. Fica ruim, né? Fala um pouquinho abaixo. Então a gente começa a perceber que a gente tem às vezes uma ansiedade, isso é do ser humano, e essa ansiedade da gente resolver uma questão, né? Como foi essa tragédia, esse desastre, né, que ocorreu, e muitas vezes nós atropelamos, né? Então tudo tem que ser feito dentro, né, das condições. E às vezes, né, relembrando que às vezes tem programas específicos lá sobre acidentes aéreos, né, que foi falado aqui, e que se juntam uma série de especialistas para, muitas vezes, 8, 10 anos depois para chegar a uma conclusão. Isso não, vamos dizer, não exclui o fato da questão judicial, né? Porque é lógico que as leis existem, vão ser aplicadas. Mas retornando aqui ao assunto, eu acho que foi muito bom, foi muito proveitoso. Acho também, pegando um ditado popular, que a pressa pode ser ou é inimiga da perfeição, né? Perfeição também é outra coisa difícil da gente alcançar, né? Então, eu diria que poderíamos pensar, né, talvez não numa carta, mas em pontos, porque foram vários pontos importantes levantados aqui. E a partir desses pontos levantados, a gente começar dentro de um grupo, né, que pode ser esse grupo que estava aqui, a abordar esses pontos, certo? Que são extremamente importantes. Todo mundo aqui falou coisas e temas importantíssimos, não é? Então, o órgão ambiental, o problema da comunidade se manifestar, não é? É o problema do risco no projeto. Eu acho que isso tudo é importantíssimo. A gente que está do lado da mineração, a gente não encontra isso não. Nós achamos que, e como, só relembrando quando foi dito aqui, né, nós estamos num processo, esse processo é um processo contínuo, não é? Se a gente pegar hoje a parte do conhecimento, a gente vai ver o seguinte: nós temos a ideia, planejamos, colocamos em execução, vamos avaliar, retornamos,
se não deu certo, nós temos que fazer esse é um processo contínuo, não é? Então, eu acredito, já vou encerrar, eu acredito que a gente poderia colocar, não uma carta, mas levantar os pontos e estabelecer, como já foi dito aqui, uma agenda de trabalho. Um próximo encontro, já... Setembro e vitória. Né? Que eu acho que foi muito interessante, muito rico, foi fantástico, na verdade. Né? Então, essa é a sugestão que eu deixo. Então, Clênis, depois o Denilson. Bem, eu não participei ontem, né? Então foi dos poucos, né, que chegou a esse dia aberto, né? Só posso falar, também reforçar isso, né? Já trabalhei desde os anos 90 em grupos interdisciplinares, né? E só queria alertar de não entrar na armadilha do consenso. Isso sempre gera mal-estar, alguns sempre... Consenso é muito, né? Consenso é ruim mesmo. Isso até fizemos um processo da Agenda 21, esse tipo de coisa, porque não foi possível fazer consenso, né, alcançar um consenso entre os participantes, e aí todo o trabalho seria perdido. Isso foi o maior risco, apesar que tinha pontos que avançaram. Né? Nesse sentido, a sugestão de levantar os argumentos trocados, né, e publicar isso para que as pessoas saibam como o engenheiro pensa, como o cientista social pensa, isso já ajudaria muito para o debate. Né? Então, eu também acharia seria interessante sistematizar os argumentos, os pontos que foram trocados e que necessitam um debate maior. Né? Eu acho que nesse sentido seria bom. Uma coisa que me incomodou nos poucos minutos que estava aqui, aquela enfatização dessa clivagem entre ciências sociais e técnica. Eu transito sempre nas ciências exatas e ciências sociais, ultimamente fui mais para as ciências sociais. Para mim não deve ser feito, né? Essa ênfase na técnica, porque a técnica é um produto social. Dentro isso teve que aprender com muita dor, né? Como planejador, quando você faz um planejamento para a população, ele vai contestar. Você não consegue agradar ninguém, porque a técnica tem uma função social, aí começa a discussão. Então não dá para separar essas áreas, né? Já como aquilo que foi feito aqui foi uma técnica, foi uma sociotécnica que foi aplicada para permitir essa troca de informações e de argumentos. Né? Então, as ciências sociais também têm técnicas que têm que ser consideradas. Nesse caso do Samarco, que eu estou vendo, a maior parte não foi o conhecimento técnico das ciências exatas que gerou esse problema. O problema foram técnicas sociais, né, de controle, né, que falharam. Isso é o problema. Então, dessa forma, sugiro de não enfatizar tanto essa questão da discussão técnica, porque foi uma discussão interdisciplinar. Então, quem é o Edmilson, depois você. Então, isso já está sendo quase que despedida assim? Não, nós temos à tarde, né? Tá. Para quem vai ficar. Temos antes as bolinhas. Tem. Né? Que vão ser importantes para esse documento. Então, o que eu diria assim, vou falar institucionalmente um pouquinho e também pessoalmente. Institucionalmente, viemos os três, Neival ontem, para o reitor, né, de pesquisa de pós-graduação, a Marta, Zozal, que está num processo, que está falando de construção de uma rede de academia envolvendo, para dar suporte ao Estado, né, é um processo já aberto, nacional e internacional, focado nessa experiência do doce inicialmente. E que a gente já tem, a Marta ela coordena o setor de socioeconomia da construção dessa rede. A gente tem a parte que é ambiente continental e tem ambiente marinho. Né? São três coordenações que a gente está nesse processo de construção. Eu estou coordenando a articulação política institucional para a construção
dessa rede, né? Então, a vinda aqui foi muito isso, de se aproximar mais de Minas, porque o que a gente está tentando é como o território, né, como falar assim, impactado diretamente, foi Minas e Espírito Santo direto, e o mar, que é de todos, né, que a gente consiga, sim, como eu falei, uma rede aberta, internacional, mas que tenha esse propósito forte de fortalecer a base técnica e científica desses dois estados que têm, né, um impacto sofrido com os seus parceiros, contando qualquer contribuição para que a gente minimize outros problemas, como foi o propósito desse evento. Então, a gente não veio aqui apenas para uma discussão específica, a gente veio num processo de articulação, para que a gente dê continuidade nessa busca de que, se a academia se juntar, a academia, né, como um todo, talvez a gente tenha alguma chance nesse processo de recuperação, porque ele está muito técnico e de empresa tendo que dar a solução, não é a academia que está montado para isso. Por fim, aí já entrando no particular, no pessoal, o que eu digo assim, interessante as propostas, que a gente veio, né, com a intenção de carta, não importa, mas a identificação, de fato, dos elementos relevantes, né, foram colocados aqui, se pudermos de fato pontuar. Já na construção da agenda, eu acho que já é um produtão, e, né, quer dizer, vendo quais são esses elementos de destaque, de fato, que dê para a gente aprofundar um pouco mais. Agora, que a gente não fique na tal da agenda só de discussão. Acho que a gente tem que, sim, que ser ousado, tem que ser, né? Veja, não é só a academia que está aqui, propositivo. Se a gente realmente está tentando identificar coisas que possam melhorar o futuro, que a gente diga, não fica aqui e deixando só para dentro da academia. Então, isso, obrigado, viu? Eu esperei a oportunidade de estar com vocês. Está sendo muito rico. Estevão, acho que a gente está convergindo aqui, né, para já um setembro, né, um novo desdobramento. Eu acho que estamos convergindo para a elaboração dos documentos, né. A minha única dúvida é o seguinte, os pontos ali fora, né, eles abordaram muito a parte da manhã de ontem, enquanto que a parte da tarde também de hoje ainda não estão lá. Estão lá agora. Já estão lá? Já foram colocados? Tá. Então vai ter uma nova rodada ali de pontinhos. Tá. Então era só isso, para equalizar as duas metades. Ok, então era sobre isso. Né? Em relação só aos consensos, eu acho que a gente pode eventualmente colocar os consensos e os dissensos. Sim, exatamente. Não sei se é uma técnica interessante, mas eu já participei de várias em que, consensualmente, os consensos e os dissensos passam. Né? Então fica mais claro. Exatamente nesse sentido. Para isso os pontinhos vão ajudar. Só para entender. O que a gente vai estar passando, a ideia, né, enfim, tem um preâmbulo, né, que por si só vai ter pontos, né, que vão ser questionados, tudo mais que faz parte do processo, que é aquela que é a base dela, aquela carta aqui, e a versão textual do quadro. Então vai estar o quadro, os pontos, e depois, né, a quantidade de estrelinhas, que são os sims, e os xizinhos, que são os não. Né? E aí, para poder, inclusive, na redação de um texto, poder dizer, olha, foi um dos pontos que nem foi o consenso, por exemplo, a importância de incluir aspectos sociais e éticos da formação dos engenheiros, etc. e tal, né, e teve tal ponto que enfim, que muitas pessoas se opuseram, ou que houve, né, um dissenso, etc. e tal. Então vai ser possível estar expressando isso até para mostrar a riqueza do assunto, né, porque não tem assunto que é tão complicado que não dá para dizer, vamos fazer isso. Né, eu acho que é importante estar exprimindo também. Eu só queria acrescentar. Passa no microfone. Só acrescentar relativamente aos pontos. Eles são o que foi possível fazer rapidamente e é uma listagem muito incompleta. O que nós queríamos deixar em aberto era que vocês nos auxiliem nessa tarefa. Por favor, nos enviem o que está faltando, o que não está bem, critiquem, porque só assim é que a gente vai conseguir melhorar. Houve aqui a metodologia não era essa, a gente tentou adaptar a dinâmica, deveriam ter sido discutidos os pontos de antemão, não teve tempo. A gente foi propositivo, lançou, mas está aberta a discussão. Aquilo não são pontos fechados. Por favor, nos enviem mais que como foi feita, só assim é que nós conseguimos fazer melhor. Como é que vai funcionar? Tem um prazo para enviar sugestões? Como é que fica o
O primeiro passo é o Valadão. Como é que fica os pontinhos? O Valadão, mais uns 3 dias, está mandando para a gente que ele está tranquilo. Ele já está com todos os pontos. Mandaram comentários, a nossa carta editada. Enquanto isso, o Raoni com a Sônia vão fazer essa listagem organizada desses pontos, né? E aí nós vamos começar a interagir para ver onde é que a gente chega. Compartilhar com a gente. Compartilhar, vamos fazer uma lista, né? Eu vou pedir uma parte ao Hernani. Hernani, uma parte a ele, só uma parte. A questão ética, eu estou brincando. A questão ética e moral, né, não deveria ser só para os engenheiros, deveria ser para todos. Né? Tudo bem, colocou um tanto de pontinho lá para os engenheiros, mas deveria ser para todos os graduandos e não só. Parece que os engenheiros não têm, os outros têm. Os advogados. Hernani, muito obrigado pela parte. É a tua parte. Foi perfeita a sua colocação. Eu tenho que confessar que eu estava bastante resistente a participar desse evento. E bem, eu saio daqui com uma visão diferente da que eu cheguei aqui. O debate eu já tinha falado que eu gosto, é interessante. Quanto mais acalorado, acho que é melhor ainda. E eu vi algumas coisas aqui. Com relação a fechar posições, eu sou a favor de abrir posições. Eu acho que nós abrimos várias aqui. Para mim, teve várias que foram abertas. Eu abri várias posições aqui. Eu dou aula lá de uma disciplina que, para mim, é a melhor delas. É a Introdução à Engenharia de Minas. É uma delas. E eu costumo, na primeira aula, apresentar um caso de uma mina que teve começo, meio, início do processo do EIA, abriu a mina e depois fechou a mina. Toda a repercussão ambiental, social, técnica, econômica disso. Esse é um chamariz para o pessoal da Engenharia de Minas, o pessoal que está entrando no curso. Aí na segunda aula eu passo o filme do Germinal. Eu recomendo a leitura do livro e passo o Germinal. Eu falo agora, eu já vou colocar um ponto de corte aqui para metade e já cantar. Não é o meu, não é a minha intenção, né? Mas eu nunca tive, vamos falar assim, o curso nunca teve, acho que nunca teve perdas por causa disso. E o ano passado eu coloquei um outro filme que eu achei interessante, eu tinha assistido por acaso em casa, mudando de canal, que é Orgulho e Esperança, Pride. E eu achei fantástico, porque a mineração como um todo, desde a do passado, é bastante homofóbica. E quando eu vi esse filme, eu falei, gente, tem tudo a ver. E no curso de Engenharia de Minas a gente tinha poucas mulheres no passado, hoje já é 50-50, fantástico, eu achei que melhorou muito. E depois eu já vi que nós já temos homossexuais, o pessoal do LGBT, enfim, eu achei aquilo fantástico. Eu preciso colocar um filme desse para mostrar essas contradições e como que a gente vive nessa pluralidade. E eu fiquei muito encantado e quero ver hoje o negócio aqui da colega da Belas Artes. Já comecei uma conversa com ela ontem de fazer uma exposição dessa Helena no Preto. Não são fotos bonitas de uma mina, mas o que está por detrás de uma mina, pelo que eu entendi da nossa fala inicial. Essa é a minha meta, levar isso também. Então, apesar de a gente não ter um documento formal, saia daqui, de carta, eu acho que não precisa, mas eu acho que cada um está saindo e vai levar para a sua instituição, para o seu local de trabalho, uma visão diferente e propagar isso aí. Então esse é um lado, para mim, bastante positivo desse encontro aí. Parabéns aí pela organização. Agora nós temos que andar em direção às bolinhas, mas só antes eu queria ver o que a Juliana achou.
porque né, que foram os nossos convidados, ela e o Gustavo, mais ligados aos movimentos sociais, assim, né? Porque apesar de muitos outros serem também, e saber o que você achou dela. Então, eu acho que eu sou a júnior aqui, né, do encontro. Eu, assim, sendo bem sincera, viu, gente? Quando eu comecei a ouvir as falas ontem, eu fiquei bastante assustada. E eu acho que o Cleber até falou um pouco disso, assim, essa coisa que eu nunca tinha ido para um seminário com engenheiros, para princípio de conversa. E vocês têm uma coisa que vocês sempre falam, nós temos a técnica, somos detentores, nós sabemos. Eu acho que talvez eles nem percebam que vocês falem assim, mas nas falas ontem, isso agride um pouco, sabe? Porque é isso, o saber das populações, o saber dos povos, o saber dos ancestrais, o saber de quem está ali vivendo. Eu morei em Congonhas, fiz faculdade de Preto, depois fui morar em Congonhas, atingida totalmente, sou da bacia do Rio Doce, atingida pela mineração em Congonhas, tive que conviver com aquela poeira cotidianamente, conviver com o sofrimento das pessoas, conviver com os trabalhadores e as trabalhadoras da mineração. E aí eu falo assim, gente, está tão distante, né? Essas pessoas que estão aqui, eu acho que existe um distanciamento muito grande e isso me chocou, assim. E em algum momento eu até falei, eu vou embora, o que eu estou fazendo aqui? Não vale a pena. Você quase me fez embora também. Oi? Eu pensei isso também. Então, eu falo a verdade, a sua fala foi a que mais me chocou, para te falar, para ser sincera. Mas assim, mas o que eu levo no final de tudo é que eu acho que, assim, a gente está no mundo, né, 40, 50, 60 anos, pensando de um jeito, e o fato de estarmos todos e todas aqui abertos a escutar tantas diferenças, e eu vejo assim, até de mim mesma, assim, não só, tem coisa que me colocou para pensar, umas coisas que vocês falam que no primeiro momento eu achei meio bárbaro, assim, mas realmente me colocaram para pensar. Inclusive, não só pensar em mudar algumas visões próprias, assim, alguns pensamentos próprios, mas também pensar em... eu tenho que estar com essas pessoas porque, de alguma forma, também eu preciso influenciá-las de alguma forma, entendeu? Então, assim, fico muito feliz, muito grata mesmo de... acho que eu sou a menos construir, o que menos tem construções prévias sobre as temáticas que estão aqui, e fico muito satisfeita de ter sido contemplada com essa, né, o fato de poder estar presente, de poder escutar vocês. Eu gostei, assim, e vou sair falando bem do... É bom, né? Quando fala muito assim, eu pedi que não gostar, né? Então, só antes das bolinhas ali, só em termos de... Você falou que ela e o Gustavo. O Gustavo. Ele já está com... Já está cerceando. Então eu falo antes do Gustavo. Uma coisa que eu acho meio esquisito nesse processo que nós estamos passando é o FRJ. Sabe, porque o FRJ está lá na Samarco, lá dentro da Samarco, e essas iniciativas de redes, de conversar, de não sei o quê, a UFRJ está fora. Eles estão de olho nos 20 milhões lá. Então Daí é outro seminário para discutir. Que UFRJ? Pode ser falar também. É o FRJ. Mas que UFRJ? O reitor, o pró-reitor, o institucional. Eles estavam A dentro COP, não sei quem, né? A COP que falou que o reitor A COP é uma coisa, o reitor é outra, bem diferente. Quem conhece a FRJ hoje em dia, sabemos que são campos de disputa muito diferentes. Mas está muito distante. E aí, dentro do nosso planejamento de setembro, uma proposta que eu já trago para vocês aqui, que nós temos que afunilar, né? Nós não podemos fazer um debate tão amplo assim, e que nós temos que escolher temáticas que tragam os engenheiros e que tragam os cientistas sociais, né? Porque nós não estamos ainda no estágio de que os temas sejam comuns, né? Então tem as interações, as interfaces, etc., mas nós temos que botar um chamariz para engenheiro e outro chamariz para o pessoal. Mais cientista social, preciso.
Antes de você passar rapidinho, só o que você falou, mas eu sugeriria, até mesmo, cada fala. Eu acho que o ponto de integração não é tema, não. É o problema. Entendeu? Eu tô falando, a gente está acostumado, a gente está falando da tal da interdisciplinaridade, a gente já separa. Eu acho que não tem que ter tema para atrair, não. O tema é o mesmo. Se for o doce, é o doce. E que a gente chame as diversas áreas para cuidar do doce. É só isso que eu sugeriria para a gente já não começar a separar. Entendeu? Então, nós estaremos juntos, seja lá que disciplina for, para tratar dessa questão. Do meu modo de ver. Esse também é da Tá bom? Gustavo. Você rapidinho, está funcionando? Tá? Não. A bateria está acabando. Então você rapidinho, na verdade eu vou querer roubar o título da Juliana, que eu acho que eu sou menos preparado aqui. Ela é bem mais do que eu. Para mim, como observador, e confesso na conversa com o professor Cláudio que muitas das coisas que eu penso são óbvias para vocês, exatamente por eu nunca ter participado disso. Mas para mim a palavra, vou falar algumas coisas, a palavra abismo que a professora Cláudia usou, para mim ela marcou porque é o que eu estava sentindo. Primeiro, ontem eu acho que o abismo entre disciplinas, para mim, ontem ficou claro que na verdade esse encontro e a proposta de interdisciplinaridade, ela prova exatamente que esse abismo pode ser quebrado, e eu acho que ontem, e da forma que está sendo dito aqui nesse momento, é prova de que esse fórum quebra esse abismo, mas existe um abismo que é o abismo que talvez eu esteja representando uma parte que está um pouco ainda pior do que eu, por exemplo, no caso dos atingidos de Mariana, que para mim ainda está muito claro o abismo entre o conhecimento da academia e a ponta da história. E eu acho que gostaria muito que isso fosse lembrado e que esse fórum, o que eu vivi aqui hoje, na verdade, o que eu saio daqui com o sentimento que eu queria que todo mundo que está lá fora vivesse. O que para mim foi magnífico, tudo que eu passei aqui, ter acesso a esse nível de conhecimento, e acho que é um problema que quem detém o conhecimento é que deveria tomar a iniciativa de quebrar esse abismo. E não eu estou lá fora, na outra ponta, e vim aqui tentar alertar isso. Então é um pouco isso. E aí vou falar tecnicamente uma proposta que eu não lembro quem que foi, que acho que foi o professor Cláudio, que pode parecer bobagem, mas o que o Douglas, o pessoal do audiovisual está fazendo aqui, eu acho que é fundamental sim. Isso não desmerece a carta, mas pensando na outra ponta, eu acho que vale muito mais para quebrar esse abismo se a gente conseguisse transformar essas palestras em uma websérie para deixar disponível na internet, para ser passados em aulas de faculdades, em outros fóruns, porque isso sim, tudo que a gente vivenciou aqui, o audiovisual hoje é o melhor mecanismo para as pessoas terem interesse em conhecer tudo que aconteceu aqui. Então eu gostaria que fosse levado em consideração esse trabalho e que ele fosse aproveitado. Só fechando, também acho que a carta, para mim, está ficando mais claro, não conclusões que apontem para o futuro, mas eu acho que a necessidade que esse fórum, o que foi feito hoje, provou, deixar claro que isso deve ser continuado e ter... Acabou a bateria de novo, mas... Caiu a bateria também. Só tem, né? E a última coisa que infelizmente me incomodou muito, e vou falar, eu acho que a gente que a gente que é professor, que a gente quer que as pessoas nos ouçam, e isso no movimento social também é um embate muito forte, que o movimento social quer ser ouvido, e a primeira lição para quem quer ser ouvido, para quem que ouça. Eu acho que algumas pessoas aqui, infelizmente, demonstraram que ainda não têm esse conhecimento, que é preciso ouvir para ser ouvido. Pessoas que vieram aqui só para falar e que, inclusive, no momento de ouvir, deixaram a discussão. Eu queria que isso ficasse registrado. E a última coisa, se a UFRJ estava preocupada com os 20 bilhões, ela vai ter que procurar outra coisa, porque o STF acabou de cancelar o acordão da Samar.
Parabéns.